Olá! Já pararam para pensar se a escolha que acabamos de fazer foi realmente nossa? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das maiores questões da humanidade, mas sob a ótica da ciência. Será que o livre-arbítrio é real ou não? Pensem só na última decisão que tomaram. Pode ser qualquer coisa, tipo, o que comer no almoço. Foi um ato consciente de vontade? Ou será que o nosso cérebro já tinha decidido por conta própria segundos antes da gente se dar conta? Essa é a pergunta que assombra a neurociência. A nossa jornada hoje vai ser fascinante, olha só. A gente começa com os experimentos que literalmente abalaram a ideia de livre-arbítrio. Depois vamos ver como a própria ciência começou a questionar essas conclusões. Em seguida, vamos descobrir o que acontece quando as pessoas deixam de acreditar na liberdade de escolha. E, por fim, vamos explorar uma nova e, olha, surpreendente forma de enxergar tudo isso. Vamos lá? Então, tudo começou com uma série de experimentos que pareciam ter dado um checkmate na filosofia, sabe? A sugestão era de que a nossa preciosa sensação de controle não passava de uma grande ilusão. Esse slide aqui mostra a descoberta que foi uma verdadeira bomba, do Benjamin Libet. Ele descobriu um sinal elétrico no cérebro que ele chamou de potencial de prontidão. O mais chocante, esse sinal surgia meio segundo antes de a pessoa ter a sensação consciente de que queria mover o pulso. Pensa bem, é como se o cérebro desse a largada antes mesmo do corredor saber que a corrida começou. E se isso já parece coisa de outro mundo, espera só para ver o que veio depois. Com tecnologias mais avançadas, tipo ressonância magnética funcional, cientistas conseguiram prever uma escolha de 6 a 10 segundos antes da pessoa ter consciência dela. É de se imaginar, alguém poderia saber o que vamos escolher antes mesmo da gente. A implicação era, francamente, assustadora, e por décadas pareceu que não tinha para onde correr. Se o nosso cérebro decide antes da gente, será que a nossa consciência é só uma espectadora, inventando a história de que está no controle depois que tudo já aconteceu? Mas a beleza da ciência é essa, né? Ela nunca para de se questionar. E essa história estava prestes a ter uma reviravolta digna de filme. O que parecia ser um caso encerrado estava, na verdade, bem longe do fim. E aqui está a grande virada. E se aquele tal potencial de prontidão não for um sinal de decisão, mas sim, sei lá, o barulho de fundo do cérebro? Pensem no oceano. As ondas sobem e descem aleatoriamente. A nova teoria sugere que a atividade cerebral faz a mesma coisa. E de vez em quando, uma dessas ondas neurais é grande o suficiente para iniciar um movimento. Não é uma ordem, é só uma tendência. Essa citação de uma pesquisa recente é, basicamente, a pá de cal na interpretação antiga. Os cientistas simplesmente não encontraram a prova que ligava aquele sinal cerebral à decisão consciente. A ideia de que o cérebro decide secretamente por nós começou, finalmente, a desmoronar. Olha, se essa exploração sobre os mistérios da mente está sendo interessante, que tal dar uma pequena pausa e se inscrever no canal? Assim, garantimos que ninguém vai perder nenhuma das nossas futuras investigações. Então, a neurociência deu um respiro pra gente, mas a história não acaba aqui não. O que acontece no mundo real quando as pessoas acreditam ou não que são livres? As respostas da psicologia são, no mínimo, surpreendentes. Os primeiros estudos foram um verdadeiro balde de água fria. Quando os pesquisadores induziam as pessoas a duvidar do livre-arbítrio, os resultados eram bem preocupantes. Elas se tornavam mais agressivas, menos dispostas a ajudar e até trapaceavam mais. Parecia que acreditar na liberdade era um dos pilares da nossa moralidade. E aqui temos um efeito bem curioso: o viés de correspondência. Basicamente, quem acredita muito em livre-arbítrio tende a julgar os outros com mais rigor. Se alguém chega atrasado, por exemplo, a tendência é pensar que pessoa irresponsável. Em vez de considerar que, poxa, talvez o trânsito estivesse um caos, a gente acaba culpando a pessoa e não a situação. Mas, assim como na neurociência, a história deu outra reviravolta. A psicologia também se autocorrige. Estudos mais recentes, mais robustos, simplesmente não conseguiram replicar esses resultados bombásticos. A ligação entre acreditar em livre-arbítrio e ser uma boa pessoa é, ao que tudo indica, muito mais complicada do que parecia no início. Então chegamos a um impasse. De um lado, a neurociência, do outro, a psicologia. E se a gente estiver fazendo a pergunta errada o tempo todo? E se o livre-arbítrio não for uma coisa que se tem, mas sim uma habilidade que se desenvolve? Essa é a nova e, sinceramente,
poderosa perspectiva. Em vez de uma caça ao tesouro por um momento livre no cérebro, e sem enxergarmos o livre-arbítrio como uma capacidade, um conjunto de habilidades mentais que nos permite dominar nossos impulsos e fazer escolhas inteligentes. E o melhor de tudo, como qualquer habilidade, ela pode ser treinada. E o que compõe essa capacidade toda? Primeiro, a sensibilidade a razões. É a habilidade de ouvir a lógica em vez de agir só por impulso. Depois vem o autocontrole, que é o nosso músculo mental para resistir àquela fatia de bula a mais, sabe? E por fim, as funções executivas, que são como o CEO do nosso cérebro, planejando, focando e nos mantendo na linha para alcançar nossos objetivos. A grande sacada aqui é que essa ideia faz muito mais sentido com a nossa experiência de vida, né? Ser livre não é sobre um botão mágico no cérebro, é sobre a nossa capacidade, construída ao longo do tempo, de agir com intenção e propósito. Então, no fim das contas, a ciência não matou o livre-arbítrio. Ela, na verdade, o transformou. A pergunta deixou de ser "nós temos livre-arbítrio" e passou a ser "como podemos nos tornar mais livres?". Como podemos fortalecer nosso autocontrole, nosso raciocínio e nossa capacidade de escolher o futuro que a gente quer? Muito obrigado por embarcar nesta jornada com a gente. Se quiser continuar desvendando os segredos da mente humana, não esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê na próxima exploração. Até lá!